Espiritismo, vibrando pelo respeito às religiões. Ótima tarde para você que sintoniza a Rede Boa Nova de Rádio e a TV Mundo Maior. Hoje nós estamos na programação especial, o Espiritismo vibrando pelo respeito às religiões. Hoje, dia 21 de janeiro de 2020, nós estamos aí no Dia Mundial da Religião e por isso toda a nossa programação de hoje e amanhã, quarta-feira, é voltada especialmente a este assunto tão importante a todos nós. Eu, Vanessa Cavalcante, aqui na apresentação, desejo a você uma ótima tarde e sempre trazendo aqui conosco as nossas participações e a sua participação, que também é sempre especial. Então participe, manda os seus comentários, as suas perguntas pelo telefone 0800 979 5011. Deixa a sua mensagem com a Margarete, que ela vai atender a sua ligação. Ou você pode participar pelo nosso WhatsApp, que é 11 99643 3827. Envie a sua mensagem também de áudio ou vídeo para nós. Nós estamos no Facebook, a nossa página ao vivo da nossa transmissão é facebook.com/TV Mundo Maior, para vocês sempre curtindo e compartilhando aí com seus amigos a nossa transmissão ao vivo no Facebook também. E no site tvmundomaior.com.br você acessa, assista ao vivo e manda sua pergunta pelo nosso YouTube. Tem as nossas transmissões no YouTube da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios, neste horário, o pastor evangélico Alexandre de Paula. Boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo. Obrigado, o prazer é todo meu. Bom ter você aqui conosco. Obrigado. E também nós temos o representante o devoto de Krishna, Swami Trivikrama. Boa tarde. Boa tarde, é uma honra estar aqui com vocês. Agradeço o convite. Obrigada por ter vindo, bem-vindo. Muito obrigado. E ele, que é do Legionários da Boa Vontade de Deus, Marco D'Ameto. Boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Um abraço, povo querido. É uma honra estar aqui com todos na TV Mundo Maior, na Rede Boa Nova de Rádio, com esse povo querido, em nome da LBV, do seu presidente José de Paiva Neto e dos Legionários da Boa Vontade de Deus. Bem-vindo. A Obrigado. Honra toda nossa recebê-los aqui. Ambiente maravilhoso, inclusive. Muito bom. É isso mesmo. Ótimo. Para você que está acompanhando, nós vamos trazer algumas informações, né? Passa rapidinho o nosso horário, então vamos falar um pouquinho sobre cada religião aqui que temos hoje, mas vamos começar com uma prece que é feita pelo nosso gerente de comunicações da FEAL. O André Marosso vai trazer para nós as vibrações, já que estamos no Espiritismo vibrando. Vamos começar com vibrações, então, com o André Marosso. Desde o início dos tempos, nós percebemos que a humanidade já tinha noções do divino, do extrafísico, do sobrenatural. E ao longo dos milênios, Deus nos enviou vários emissários do amor e assim, juntos, fomos construindo as religiões. Cada religião é uma casa que deve abrigar esses religiosos das tempestades da vida, ofertando-lhes o repouso necessário para os bons combates. Ah, Senhor, vós, quando estiveste ao nosso lado, simplificou a lei e os profetas, nos ensinando a arte de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmos. Que todos nós que buscamos o divino possamos nos nutrir desse desejo sincero de amor a Deus, de amor ao próximo e a nós mesmos.
Graças a Deus. E a pergunta do nosso horário aqui para a gente conversar é: quais são as transformações que a religião já realizou em sua vida? Jesus disse que se uma pessoa estiver no altar fazendo oferendas a Deus e se lembrar de que não está bem com alguém, deve interromper sua oferenda, procurar o seu adversário e reconciliar-se com ele. E só depois, então, é que a pessoa pode voltar ao altar e continuar sua oferenda. Esse ensino mostra que estarmos em paz com todas as pessoas é mais importante do que estarmos fazendo oferendas a Deus. Este é um exemplo de transformação que conhecemos por meio do estudo dos ensinamentos deixados pelo Mestre e a prática deles no nosso dia a dia. Conta um pouquinho sobre os principais aspectos para os nossos ouvintes, telespectadores conhecerem, né? Os principais aspectos da sua religião, para a gente conhecer um pouquinho mais, Alexandre. Bom, boa tarde a todos, né? Nós somos pastor da Assembleia de Deus, né? E é um prazer estar aqui. Estamos um pouco tímidos, né? Porque isso, primeira vez, isso é importante. Mas faz parte. Nós vemos que uma das coisas principais, eu quero já entrar, é o que nós estamos fazendo aqui, reunindo, falando um pouco de religião. Isso é o importante, porque o que nós temos mais visto é aquela separação. Então eu tenho trazido muito isso acerca daquilo que Paulo ele vem trazendo, que é o amor, né? Que adianta o homem ter tudo e não ter o amor. Então eu sempre trago, enfatizo isso, né? Ali na igreja, no sermão, falando acerca do amor, porque é necessário nós falamos do amor, da necessidade, da carência, né? O que adianta nós falarmos em línguas, conhecer tudo e não ter o amor. É como um sino que tine. Então, isso está faltando, né, dentro das religiões. Então, nós precisamos estar mesmo a cada dia que passa se unindo, trazendo mais essa pequena palavra que é o amor. Fala um pouquinho sobre os aspectos. Qual que é o nome que a gente traz aí? Bom, nós seguimos o Gaudiya Vaishnavismo. Então, antes de mais nada, eu queria oferecer toda a honra ao meu mestre espiritual. Existe uma prece em sânscrito que ela é curta. Om Gyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Militam Jana Tasmai Shri Gurave Namaha. Eu ofereço as minhas mais humildes reverências a essa personalidade divina que, de alguma forma, tocou meu coração com o bálsamo do amor a Deus para que eu transformasse a minha vida. Porque o que o nosso amigo pastor falou agora é o fundamento da busca da alma. A alma, para nós, de acordo à revelação dos grandes santos, ela é uma partícula de amor. Ela não é, nós não somos um corpo material. O corpo material está em constante transição. Nós somos uma partícula, uma centelha espiritual, que é uma centelha do próprio amor a Deus, né? É dito em sânscrito que um dos nomes de Deus é Bhava Grahi Janardana, aquele Senhor Supremo que está ávido a consumir o amor da alma. E os caminhos são diversos, o que é fascinante no mundo, os caminhos são diversos porque cada criança de Deus está num estágio de compreensão e ela é abraçada, acolhida nesse caminho único. Então, a diversidade, mas numa unidade de amor a Deus. Não dá para você colocar todas as crianças numa sala de aula porque algumas vão ter um tipo de tendência, outras vão ter um tipo de cultura que nós chamamos de sanskara. O que é o sanskara? São as impressões que nós trazemos na nossa eternidade. Durante a sua experiência eterna, você vai formando com impressões sobre a vida. Então, amor a Deus é a meta última da alma. E, na verdade, é uma coisa tão fascinante quando eu vi isso do meu guru, é o que está mais próximo da gente. O amor não tem nada mais próximo de nós, porque nós somos uma partícula disso. Estamos encobertos por luxúria, por ira, por cobiça, por inveja, por tantas falhas humanas. Não é uma crítica a ninguém, eu sou eu sou pleno dessas falhas. Mas a esperança que trouxe com um raio vindo de alguém que realmente pulsava esse amor.
Porque enquanto a gente não tiver o exemplo vivo, como quem viu a vida de Jesus, ele pulsava esse amor, ele vivia esse amor, ele era a personificação desse amor. Enquanto a gente não tem isso, fica algo muito vago, distante. Então, o meu guru, ele foi essa personalidade divina na minha vida, que ele transbordava algo tão fascinante que você falava, eu quero servir essa pessoa. E olha que interessante, para nós, no Gaudiya Vaishnavismo, o amor não é um sentimento apenas. O amor é uma pessoa. Deus, ele é a personificação desse amor, da gratidão, da misericórdia, né? A gente vê, às vezes, um Deus castigador. Para nós, a gente não quer saber dessa faceta. A gente quer conectar com essa faceta, com essas qualidades divinas da pessoa suprema, que a gente chama de Krishna, né? Esse é um nome, tem Alá, tem Jeová, são infinitos nomes. Né? Estamos falando, os maçons, por exemplo, utilizam o arquiteto do universo, é um nome para Deus. Como eu falei agora, Bhavagrahi Janardana, aquele que consome o amor da alma, aquele que está ávido por intercambiar. Então, em poucas palavras, a nossa cultura espiritual, eu não digo religião, porque eu estou falando de busca pela verdade, cultura da alma, que se formou assim, eu visto uma roupa, ele veste de outra forma, mas somos buscadores da verdade. É a busca da realidade suprema, além do aspecto material da existência, e encontrando o aspecto que transcende a matéria e encontra esse reino divino que é chamado de reino de Deus, né, para o cristão, e para nós é chamado de Vaikunta, o reino ilimitado, o reino do amor, onde todos cuidam de você e você cuida de todos. Não existe nenhuma mácula de egoísmo, ninguém tira. Existe uma região no universo infinito que é essa região que nós chamamos de Vaikunta. Quais são os principais aspectos aí dos legionários da boa vontade de Deus, Marco? Começa pela boa vontade. Nossa saudação é Deus está presente, porque a gente acredita e tem certeza de que Deus está presente em todas as criaturas e em toda parte ao mesmo tempo. Seguimos Jesus numa consciência crística proclamada pela LBV como o Cristo ecumênico, essa consciência proclamada dessa forma. O irmão Paiva Neto fez essa proclamação, mostrando que Jesus não é um Cristo de um segmento, é o Cristo planetário, o Cristo ecumênico, o divino estadista. Nós começamos no trabalho da LBV numa manifestação espiritual na FEB, no Rio de Janeiro, em 6 de janeiro de 1948, dia de Reis, em que uma médium disse ao fundador da LBV, que era um jornalista, radialista famoso, na época eleito pela BBC de Londres, a voz mais bonita do Brasil naquele período, e ela diz, São Francisco de Assis esteve ao seu lado e manda lhe dizer que é hora de começar. Então ele começou com transmissões de rádio, o programa Hora da Boa Vontade, por isso que a base é a boa vontade. Trouxe a consciência do Natal permanente, mostrando que Jesus, ele é tão grande que não pode ser celebrado um dia por ano, tem que ser todo dia, inclusive porque a necessidade do povo é diária também. Cruzada de Religiões Irmanadas, de 1949 e a primeira no dia 7 de janeiro de 1950, e aí o trabalho da caridade. Por quê? Porque a base do nosso trabalho da LBV, tendo o símbolo do coração, é a caridade completa, espiritual e material. Então você prega, você leva a prece, nós vimos essas manifestações, as vibrações espíritas aqui, agradecemos, me senti muito bem nesse momento. Então você leva o conforto, leva o esclarecimento, cada religiosidade, cada cultura, né, da sua forma, mas não deixa de socorrer também, porque Jesus fala no Evangelho, tive fome e me destes de comer. Então a sopa dos pobres da LBV. Tive sede e me destes de beber. Aí já é não só o copo d'água que a gente recebeu aqui, e a gente agradece a equipe, mas é você levar a fonte da água da vida eterna, que é o Evangelho, que despertou Paulo, por exemplo, na estrada de Damasco, citado pelo pastor. E, então, a água que você leva, o cobertor que você leva, o que você fizer pelos seus semelhantes, está fazendo por Deus. E fazendo por Deus, aí acontece aquela pergunta que você nos fez. O que a sua religião fez por você, em que ela melhorou? Eu tenho um ensinamento que eu gosto muito, que é do presidente da LBV, José de Paiva Neto, em que ele fala o seguinte, que religião é para tornar o ser humano melhor. Ela não salva. O que vai salvar é Deus pelas suas obras. Mas ela te ajuda a ser uma pessoa melhor. Uma pessoa que respeita, uma pessoa que convive, uma pessoa que oferece o melhor do seu coração. E com isso o mundo melhora.
Com certeza. Já que estamos aqui numa rádio, uma TV espírita, vamos trazer também os aspectos do espiritismo, sempre aí para complementar os nossos assuntos. A doutrina espírita é baseada em 5 obras básicas, chamadas de Codificação Espírita, publicada por Kardec entre 1857 e 1868. A codificação é composta pelo Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. E nós somos cristãos, pois seguimos as lições deixadas por Jesus e temos como base a lei da reencarnação. Então, trazendo agora mais especificamente as transformações, qual é a principal ou quais são as transformações que a religião já realizou, né, em sua vida, pastor? Bom, a religião, quando chegou na minha vida, eu vinha de uma dificuldade muito grande, onde fui desenganado da medicina, né? E eu procurava alguma saída. E foi quando me apresentaram a religião, né? Que é o ser cristão. E foi onde que eu mergulhei de cabeça. Os médicos me desenganou e disse, não tem mais jeito. Então a minha família se tornou desesperado, e foi quando eu entrei de cabeça, mergulhei e falei assim, se verdadeiramente Deus o me curar, eu mergulho. Até então você não seguia nenhuma religião? Nenhuma religião, né? O famoso à toa, né? Mas graças a Deus que eu encontrei, né? E fui curado através da fé. E hoje, através desta fé que eu tenho transmitido, né, para o mundo todo, né, que Cristo, ele tem o poder de cura, ele é a cura. É verdade. Né? Há quanto tempo? 38 anos. 38 anos. Não, pastor, 22 anos. Mas faz 38 anos que eu sirvo a esse Deus maravilhoso. Muito bom. Conta um pouquinho do Vaishnavismo. Ah, acertei? Eu consigo. Troca a letra, né? Como é que foi essa transformação? Conta um pouquinho para nós. Eu era um menino, né, um garoto adolescente normal, rebelde, não tinha interesse assim em Deus. Para mim era lidar com a natureza, eu era surfista, pegava onda, não tinha uma relação, não tive pais muito religiosos, eram aqueles católicos que vão para as funções sociais, né, casamento, batismo e tal, e eu não tinha muita relação, né? Orava, porque a gente é acostumado, a gente tem de alguma forma, a gente carrega uma cultura judaico-cristã. Então é difícil você eliminar isso até de uma criança, porque os pais ensinam a gente a orar. Mas quando eu conheci a consciência de Krishna, né, quando eu conheci o Bhagavad Gita, que é a escritura sagrada lida pelo mundo inteiro, foi livro de cabeceira de grandes personalidades, eu entendi aspectos profundos, mas o principal aspecto hoje na minha vida, primeiro é o que pastor, pregador falou, que eu acho fundamental. Eu primeiro entender quem eu era e dali em diante tentar ser alguém melhor no mundo, mesmo que seja pequeno, porque quando eu entendi gradualmente, conhecendo personalidades maravilhosas, eu vi como eu era pequeno. E cada vez que eu vejo agora, por exemplo, né, vocês falando, eu consigo entender mais ainda o tamanho, assim, é tão minúsculo, né? Deus é tão grandioso e gerou em mim uma dependência completa do Senhor Supremo. Eu me rendo a Ele completamente dependente dEle, da graça dEle, da misericórdia dEle. Sem Ele nada existe, não é? Haja a luz e a luz existe, não é assim? Isso. Tudo existe pela graça dEle. E tem uma coisa tão linda que meu guru, meu mestre espiritual me fez entender, nós todos estamos o tempo inteiro mergulhados, embebidos nessa graça. É só uma questão de uma sintonia da boa vontade. Sim. Aquele que tem boa vontade para isso, ele imediatamente vai conectar com algo que é maravilhoso. Eu não sei como explicar. Como é que eu vou explicar o que é inexplicável? Né? Mas a gente fala, eu vou aí, cara, é muito incrível. É muito incrível isso que me ensinaram. E também, meu mestre espiritual, como a minha amiga estava falando, a Jane estava falando lá fora, ela falou assim, quando perguntaram para ele no aeroporto, para ele escrever, que religião é a sua? E ele era muito profundo, né? Ele parou para pensar, ele falou, minha religião é procurar defeitos em mim mesmo.
E aí ele mostrou a liberalidade dele. Ele falava que você encontra santos no mundo inteiro, em todas as vertentes. Se você não encontra, aí é uma grande falha sua, porque você vai estar deixando de beber da fonte divina em alguma personalidade que se veste diferente, que tem uma marca diferente, que veio da África, da China, da Índia, do Oriente Médio. Então, o que interessa? Interessa que existe uma corrente divina descendendo do plano espiritual e ela é livre. Ela é livre, ela descende por quem ela quer. Não é da nossa alçada entender e querer distinguir que não, ela descende aqui ou ali, o meu é melhor. Essa própria corrente divina que nós chamamos de mestre é o próprio Senhor Supremo. E aquele que tem coração para sintonizar, ele vai entender. Aí tem verdade. Olha, eu vou assim, uma confissão boa. Muitas vezes eu saí, já há muitos anos, como seguindo a consciência de Krishna, eu saí de atoleiros, assim, a mente quando toma conta e você está mal em alguma situação, você liga a televisão num canal evangélico e você ouve uma pregação, você fala, bingo! O que esse pastor está falando é maravilhoso, porque não é diferente do que meu guru está falando. Talvez algumas diferenças, mas eu procuro ver a essência e a semelhança. E tem muita semelhança entre o cristianismo e o vaishnavismo. Muita semelhança. Muito mais semelhança do que diferença. Talvez a roupa seja bem diferente, mas... mas não é o que importa. No restante muito bom. Marco? Olha, eu sou legionário da Boa Vontade de Deus, já de nascença, pela minha mãe, meu pai católico. E você vê o valor das pessoas. Ele que me abriu caminhos para a comunicação. Então, o que eu posso fazer por Jesus e pela LBV, começou lá com meu pai católico, minha mãe legionária. E eu sou legionário inscrito em 30 de abril de 1980. Se eu não me engano, é 486.492 o número da minha inscrição. Naquela época, eu tinha 5 anos. Então, a minha mãe, assim, ajudando a LBV, porque a LBV, ela procura dar a vassoura. Então, você vai lá, você é voluntário, você se inscreve, você vai fazer alguma coisa. E é interessante que lá, o próprio irmão Paiva fala, é proibido. Aqui é diferente, aqui é um programa, você tem que se apresentar. Mas você vai lá para trabalhar voluntariamente, é proibido perguntar a religião de quem quer que seja. Porque você tem um voluntário evangélico, você tem um atendido católico, você tem algum professor que é ateu. Quer dizer, você tem uma diversidade ali, tudo para o bem da sagrada criatura humana que segue Krishna, segue a Assembleia de Deus, que aliás eu tenho parentes da Assembleia de Deus, tem uma saudação que eu gosto muito que eles falam, paz do Senhor, irmão, paz do Senhor, irmã. Eu acho muito bonita essa saudação, isso mostra que as pessoas estão procurando a paz de Deus. Na LBV nós temos no coração a paz na terra, aos e boa vontade. Quer dizer, os que servem a Deus, porque quem tem boa vontade serve a Deus. E eu achava interessante que a minha mãe ia ajudar voluntariamente, toda quinta-feira, eles faziam salgadinhos, eles faziam sopa para ajudar as famílias carentes. Ao mesmo tempo, eu ia recebendo lições. E o rádio ligado, as aulinhas que eles chamam, né, aulinhas de moral ecumênica, não é aulas moralistas, aulas de moral, é aulas que mostram a gente que o Evangelho de Jesus tem amor para oferecer, tanto que a maior lei que Jesus trouxe, e trouxe no momento crucial, ele ia ser crucificado. Então ele revela ali, novo mandamento vos dou, amai-vos como eu vos amei, somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. João Evangelista, o discípulo mais jovem, anotou, capítulo 13, versículos 34 e 35, e essa é toda a alma do trabalho da LBV, essa lei, o novo mandamento. Então, ali a gente aprendia isso, esse amor. Sim. Você tem os seus valores como o seu irmão tem. Você tem os seus defeitos como ele também tem os defeitos dele. Um ajuda o outro e todo mundo melhora. Então eu ficava ouvindo o rádio e aquilo foi me tocando o coração para trabalhar em rádio e para servir aquela causa do rádio, que é o Evangelho, o Apocalipse. E eu me lembro muito que naquele instante surgiu o irmão Paiva Neto pregando, inclusive na televisão, já em 1983, já era um pouco depois, em que ele falava da ideologia dele, que eu procurei assumir para a minha vida, essa ideologia. Qual é a sua ideologia? Perguntaram para ele. Ele falou, minha ideologia é a ideologia do bom samaritano que está no Evangelho. O que é o bom samaritano? É uma pessoa que era menosprezada naquele tempo, não era um povo que tinha lá suas facilidades, mas na hora em que Jesus conta para um doutor da lei como é que ele ganharia a vida eterna,
Como é que ele herdaria de Deus o reino de Deus? Jesus coloca o bom samaritano como um exemplo. Porque alguém foi maltratado à beira do caminho, deixado à beira do caminho, semi-morto. Um pregador passou, não fez nada. Um levita ali passou, não fez nada. O samaritano menosprezado acolheu. Sim. Colocou no lombo de um próprio animal, levou na estalagem, deu lá os recursos necessários, dizendo, cuida bem desse homem. Se alguma coisa demais gastares, eu te recompensarei. Então, essa é a ideologia. Se você fizer o bem, você vai encontrar Deus naquele que recebe o bem. E você vai ser o maior beneficiado pelo bem que você está fazendo. É a consciência, é a paz, é o seu aprimoramento espiritual dentro das leis divinas. E para o Espiritismo, a questão da transformação moral está bem explicada em uma das perguntas que Kardec fez aos espíritos, que diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Então, não existe transformação se não arregaçarmos as mangas, foi a essência do que vocês disseram, colocarmos em prática a caridade, a tolerância, a paciência e o amor. Perfeito. Será que todos nós devemos obrigatoriamente ter uma religião, pastor? Sim, Por quê? porque a religião, ela traz o ser humano mais próximo de Deus. E todos nós precisamos. Porque quem tem Deus tem amor. Ele consegue transmitir. Hoje, a humanidade está faltando isso, mais Deus. Nós ligamos as televisões aí, está impossível. Então, está faltando o amor. Quando se fala de Deus, se fala de amor. Então, nós necessitamos elevar essa palavra genuína, né? Que é Deus acima de tudo. Nós precisamos, porque o negócio está sério. Muita falta de amor, de compreensão. É como se diz em Apocalipse, é pai contra filho, filho contra pai. E nós estamos vivendo essa situação. Pode falar um pouquinho. Você pode repetir a questão? Será que todos nós, obrigatoriamente, devemos ter uma religião, na sua opinião, ou não? Eu entendo assim, de acordo com o que eu aprendi com os meus mestres, o mundo é um mundo conceitual. Né? Tudo é feito por conceitos, são ideias, o mundo está pulsando ideias. Eu não sei se obrigatoriamente, mas eu não vou deixar de defender as ideias divinas. Eu vou defender com unhas e dentes essas ideias. Eu não vou gerar guerra, eu tenho programa de rádio também na Mundial. Eu vou utilizar de todos os meios, porque eu me sinto muito feliz e vejo que aqueles que seguem, né, um Messias, um profeta, aqueles que seguem valores divinos, são pessoas incríveis. Às vezes não, mas em geral existe uma transformação. O que nós percebemos na nossa linha é o seguinte: a transformação só é efetiva se ela pulsa dentro do coração. A transformação do ser humano, ela não é uma questão mental e de comportamento de verniz. Você tem uma pincelada de verniz e aquilo. Não, tem que haver uma transformação interna profunda. O coração tem que pulsar o divino e aí você vai abominar o que é equivocado. Existe uma abominação. Eu odeio isso de dentro, porque me fere profundamente. Então, quanto ao que o pastor disse, nós também concordamos no sentido, não que eu vou forçar alguém a querer Deus, porque o livre-arbítrio sempre vai existir. O amor, ele se dá no livre-arbítrio. Você não pode forçar alguém a amar você. Mas levar a palavra, levar a instrução, que para nós é a forma mais excelsa de caridade, porque você leva a iluminação para a pessoa sair da região escura. E ela vai ser mais feliz. E como você posso chamar de você, né? Sim. Disse, quando você consegue de alguma forma um feito desse, você recebe, o teu coração ilumina, né? Você sente que você está fazendo algo efetivo, mas nunca de maneira forçada. Certo. Né? Eu não concordo, não enxergaria dessa maneira de que alguém forçosamente tem que adorar a Deus. Tem que existir o livre-arbítrio. E essa pessoa passando por trevas, ela vai dar valor à luz. Porque meu guru uma vez falou isso. A escuridão é necessária, porque a escuridão faz com que você dê valor à luz. E a palavra, a mensagem divina, ela é necessária, ela tem que estar pulsando o tempo inteiro, porque é uma guerra conceitual. Como você falou da televisão, né? Quantos canais estão instruindo de forma positiva as pessoas, até em termos morais? Hoje é imoral. Inclusive a TV Mundo Maior instruindo. Exatamente. Nesse momento. Não é? Isso.
contrapondo a esse mundo imoral que só está tentando destruir. Derrubar. Nessa certa liberalidade intelectual, né, que tudo pode. Não é assim. Você está jogando a pessoa numa região obscura. Então, nós concordamos assim, pregar. Existem 2 tipos de monges na nossa linha. Gostyanandi e Bhajananandi. Bhajananandi faz o seu próprio cultivo, retirado, numa montanha, num lugarzinho. Os nossos mestres são contra. Ele fala, não, você comeu um pouco de arroz, agora você vai ter que distribuir. Seja o pouquinho que você tenha, vai e distribua. Ajude com que o mundo seja melhor. Quem tiver bom coração para aceitar, vai melhorar a vida com uma instrução divina. O que você acha? As religiões, elas são muito importantes. Se não fossem, Deus nem teria permitido que elas fossem criadas, né? Inclusive, há várias, e o fundador da LBV dizia, todas as religiões levam ao mesmo ponto, Deus. Cada uma no seu caminho, cada uma do seu jeito, porque há vários graus evolutivos da sagrada criatura humana. E há situações que ocorrem. O pastor, por exemplo, deu um belo testemunho. Descobriu algo num momento de profunda dor. Sim. Enquanto ele falava, eu me lembrava de uma prece que o irmão Paiva Neto colocou num livro chamado Ao Coração de Deus, onde ele reúne preces, inclusive preces, mantras védicos. Nós temos ali no livro Ao Coração de Deus. E tem uma prece que, toda vez que a gente entoa essa prece, seja num programa, numa reunião nossa, pública, aqui na Avenida Rudige, 848 Bom Retiro, São Paulo, as pessoas se emocionam. Ela tem como título Escuta-me, Deus. Ela foi encontrada no bolso de um soldado morto em combate, um soldado americano, essa prece. E ele diz mais ou menos assim: escuta-me, Deus, jamais falei contigo. Me disseram que não existias e eu, tolo, acreditei que era verdade. Como vais? Aí ele começa a ter um diálogo com Deus e pede perdão e pede o seguinte, ele fala que tem uma... Na cabana onde ele tinha montado lá o quartel-general, tinha uma fresta aberta por uma granada em combates anteriores. E ele fala, hoje eu vi o teu céu estrelado e vi que tinha sido enganado sobre Deus não existir. Então ele fala, se hoje eu te bater à porta, espero que tu vais me receber. E realmente Deus recebe mesmo. Então as religiões, elas são importantes, porque elas recebem as pessoas. E quando elas recebem as pessoas, cada uma do seu jeito, cada uma encontra Deus. E ao encontrar Deus, essa pessoa se torna uma pessoa mais humana, uma pessoa melhor, uma pessoa que não vai gastar o seu tempo com abobrinha, não vai fazer nada que prejudique o seu semelhante, porque ela sabe que Deus dá a cada um segundo as suas obras. Exatamente. Ela vai deixar de ter uma vida egoísta e vai passar a ter uma vida de solidariedade em favor dos outros. Quanto mais igrejas abertas e funcionando bem, dentro de uma lógica espiritual, dentro de um respeito, menos botecos, menos lugares que são usados muitas vezes para acabar com a saúde física, com a saúde espiritual, lugares violentos, menos presídios até, porque a pessoa vai se tornar melhor, não vai tirar nada do que não seja seu, do seu semelhante. Então, elas são importantes e cada uma deve continuar o seu bom trabalho, nunca desanimar. Se eu tenho aqui na minha frente 1 milhão de pessoas, se eu tenho uma, não importa. Dizem até que o Chico Xavier, grande emissário de Deus, passou pela Terra, numa das suas primeiras, se não me engano, a primeira reunião, ele chegou lá, não tinha ninguém. Mas Emmanuel fala para ele, e os 2.000 espíritos aqui ouvindo? Sim. Então você vai fazer a pregação. Sim. Então, gente, nós temos que, independentemente de multidões, fazer o que Jesus fez, fazer o trabalho, vai pregando. João Evangelista, né, foi citado aqui, o pastor citou Apocalipse. Realmente, nós estamos vivendo o final dos tempos. Basta ver o mundo. Nós estamos vendo um mundo aí. Só que o mundo não vai acabar, porque Jesus vai voltar para onde? Se o mundo vai acabar. Então, a LBV mostra para a gente o seguinte, Jesus vai voltar para um mundo que vai continuar. O que vai acabar é esse mundo terrível, dessa situação imoral que existe. Esse mundo tem que acabar para surgir um novo céu, uma nova terra. João Evangelista preso numa ilha de Patmos, porque Domiciano queria acabar com a pregação da palavra de Deus. Quando ele conheceu Jesus, ele tinha 16 anos, são 3 anos de apostolado, Jesus volta ao Pai, ele tinha 19 anos. Com 96 anos, ele era o último dos apóstolos das testemunhas. Foi preso, só que Domiciano é que acabou. João Evangelista não acabou.
Então ele é um exemplo de como as igrejas são importantes. Ele continuou preso lá na ilha de Patmos, tinham que trocar os soldados porque a vibração dele transformava os soldados. E ele escreveu uma coisa que eu acho que é uma das maiores definições de religião, ou de religiosidade, digamos, né? Servo fiel de Jesus, cuidou da mãe de Jesus, inclusive. Ele fala o seguinte: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Então não é uma causa humana, é em Jesus, o emissário de Deus. Encontrei-me na ilha chamada Patmos, não por ter cometido um delito, mas por causa da palavra de Deus. Então você vê, ele resistiu, ele perseverou, ele estava sozinho, e ali ele viu Jesus, ali ele viu anjos, e trouxe o Apocalipse que está aí no mundo, vencendo, portanto, o espírito de religiosidade. Então é um pedido que a gente faz na Cruzada de Religiões Irmanadas da LBV. Vocês todos religiosos, irmãos lideranças, irmãos seguidores, não desistam de seus trabalhos. Continuem pregando, continuem multiplicando a paz. Cada um do seu jeito, mas continuem, porque o mundo precisa de pregações de amor, de verdade e de bons exemplos. Com certeza. A igreja onde você faz os seus trabalhos é na Zona Leste de São Paulo, né, Exato. Pastor Alexandre? Como que está a procura das pessoas por esse acolhimento? Vem crescendo, vem diminuindo? As pessoas estão buscando exatamente o quê? Como vocês ajudam? Conta um pouquinho para nós. Bom, a igreja em si, nós temos tentado trazer a palavra, mas infelizmente hoje é pregado um evangelho de prosperidade. Um evangelho de prosperidade. Você vem e Deus te dá. E eu não concordo com isso. Eu não concordo. Cristo, ele nos ensinou que nós temos que vir como somos, mas não permanecer. Tem que ter uma mudança. Então, hoje em si, o evangelho está sendo pregado assim, dentro das igrejas, me perdoe os irmãos cristãos, mas já aproveitando o ensejo, né? Sendo pregado. Hoje, vem para a minha igreja porque Deus vai fazer. Jesus, ele não ensinou isso. Jesus, ele ensinou que nós temos que ir levar a palavra. Quantas pessoas doentes, enfermas, e a maioria das pessoas estão indo para dentro de uma igreja atrás de sucesso, fama, posição, e nada disso Cristo, ele nos ensinou. Ele disse que nós temos que pregar a palavra, e é o que está faltando. Muitos mesmo falam até mesmo de outras religiões, e eu sou uma pessoa bem eclética porque eu amo todas as religiões, todas. Me misturo com todo mundo. Já fui pregar dentro de um terreiro de macumba, aonde estava ali, desculpe a palavra, agora já estou me sentindo mais... Né? À vontade. Agora estou à vontade. Já fui pregar lá dentro, já fui pregar num centro espírita, já fui até mesmo lá onde vocês frequentam, essa é a palavra, já estive lá. E na igreja católica. Então, o que está faltando hoje no meio do povo cristão é pregar salvação. E não está sendo mais pregado salvação. Uma preparação que Cristo está voltando. O povo hoje está preocupado com o materialismo. Vem que Deus vai te dar. Ele não prometeu nada disso. Ele prometeu salvação. Então, o que está faltando no meio cristão, no povo de Deus, como se diz, o povo crente, né? Estão se esquecendo daquilo que o Senhor disse. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. E isso não está acontecendo. Eu sou uma formiguinha, mas eu tento fazer. Levo comida para os moradores de rua, roupa, faço bazar. O que tiver que fazer, eu faço. Porque um dia eu estive enfermo e ele trouxe para mim a vida e vida por abundância. E hoje eu estou aqui, nessa mesa redonda,
com os meus irmãos. Graças a Deus. E é isso que o Espiritismo nos traz, né, Afonso? Essa transformação. Exatamente isso. Nós temos uma pergunta pelo WhatsApp que é do Almeida. Vamos ver se vocês entendem o que ele quis dizer aqui. Ele diz: o que devemos fazer para ir viver com Deus após abandonarmos este corpo que vivemos? E onde Deus vive e como Ele vive? Pode responder para ele. Olha, eu vou responder humildemente como eu aprendi com os meus mestres e nos livros sagrados. Krishna fala no Bhagavad Gita: aquele que no momento da morte pensa em mim, voltará a mim. Então, a pessoa que viveu a vida inteira, você não vai esperar que no momento da morte você viveu uma vida... Pode acontecer também, porque teve casos de gente que viveu uma vida completamente desregrada, não religiosa, e no momento da morte, pela graça de um santo, de uma pessoa iluminada, essa pessoa se iluminou. Mas o ponto fundamental é consciência. Onde está a sua consciência será para onde você será levado. Então, a nossa consciência nos trouxe hoje aqui. Sim. O que funciona primeiro é a consciência, né? O plano sutil domina. Então, a gente chama de consciência de Krishna, consciência de Deus. Faça com que sua vida seja consciente de Deus e, naturalmente, você viverá com Deus. O meu mestre falou uma coisa tão bonita para mim. Ele falou: para que se preocupar com o reino de Deus se a prática da devoção a Deus é tão doce? O mundo de Deus não foi falado por Cristo, ele pode ser vivido aqui, nesse momento. Então, não é que aqui será o reino, mas é interno. Internamente, você vê um santo completamente florescendo em comunhão com Deus. Então, o ponto é a comunhão com Deus. O que vai vir no futuro, né, como diz, não tem passado, não tem futuro. O presente, a alma vive o tempo inteiro no presente momento. Uhum. A gente nunca viveu no futuro e nunca vai viver no futuro. E nunca viveu no passado. A gente está sempre no momento presente. Essa é a dimensão da alma. E a alma tem uma relação de amor própria com Deus. E de acordo a cada escritura, de cada profeta, de cada região até. Porque as regiões têm uma necessidade distinta para os ensinamentos. Então você faz, também está no Bhagavad Gita, você faz o bem, você vai colher o bem. Não tem como você colher o mal. Se você passa a sua vida inteira embasado na vida de pessoas santas, de pessoas iluminadas, não tem como você colher o mal quando você abandona essa roupa. Porque é um escafandro para vir para a matéria. Não é? Tem um escafandro que você descende para o oceano, para a água, para os corpos de água, e tem um escafandro que você descende no corpo, num oceano de matéria. Então, a partir do momento que você segue os Mahajanas, as grandes personalidades que alcançaram um tipo de iluminação, mas é o que você falou, siga de verdade a Jesus. Siga de verdade ao que foi falado na Escritura. Deus não é uma porta de mercearia que você fica batendo para ver se vai rolar o Camaro amarelo. Entendeu? Ou sei lá, né? Ele não é uma mercearia. Nós temos que entregar a nossa energia às pessoas santas e o mundo inteiro vai florescer numa dimensão inconcebível. Se nós entregarmos a nossa energia orientados por pessoas iluminadas, então o mundo inteiro se transforma. E não batendo na porta: Deus, por favor, ajude meu filho que vai passar no vestibular. Deus, por favor, eu quero um emprego. Deus, por favor. Nós não seguimos essa linha. Uhum. A oração do Gaudiya Vaishnavismo: por favor, meu Senhor, me ocupe a seu serviço. Me ocupe a seu serviço. Eu não sei como que agora, por exemplo, eu entendo. Meu guru, meu mestre, o Senhor Supremo me colocou aqui de alguma forma. Eu não planejei isso, eu não estava no meu... Outro dia eu fui na Rádio Mundial, me deram um programa de rádio para eu fazer. E eu falei: vou utilizar, né? Como você estava falando. Nunca fui comunicador, não, né? Mas eu falei: vou utilizar. Então, como que Krishna, como que Deus vai colocar você à disposição dele, como você está fazendo, como ele está fazendo, como todos nós, de alguma forma, estamos conectados? E isso vai determinar o que será a sua próxima vida. Porque é só uma continuidade do que você está fazendo. E aonde Deus vai me colocar, se é céu ou se é inferno, não me importa muito. Me importa se eu vou estar conectado a Ele. Se eu vou ter essa lembrança de que, meu Senhor, eu sou seu servo. Seja no inferno ou seja no céu. Perfeito. Não é? É o buscar e achareis, né? Nós temos mais uma participação pelo WhatsApp. Boa tarde, meu nome é Cris. Eu gostaria de tirar uma dúvida. Meu pai desencarnou ano passado, em março, e desde então estou procurando ajuda espiritual. Fui buscar psicografia, minha irmã brigou comigo, pois disse que meu pai não descansa, pois eu não deixo ele em paz. Ela é de outra religião e no espiritismo estou aprendendo que o amor de Deus é para todos e não só alguns vão ser escolhidos.
É isso mesmo, o amor de Deus é para todos. O que você deve sempre fazer, além das psicografias que são perfeitamente possíveis, mas não são o principal nesse caso, é você orar pelo seu pai. Jesus orou perto do túmulo de Lázaro, e Lázaro ressuscitou. Então ele orou até em voz alta e ressaltou o seguinte: falo isso não por minha causa, mas por causa da multidão presente, quer dizer, para a multidão aprender a lição. Então você ora pelo seu pai, é o mesmo pai, só não tem o corpo. Está no mundo espiritual, naquilo que é o reflexo do que ele foi na terra. Como é que foi seu pai na terra? Foi um homem honesto? Vai encontrar espíritos honestos. Vai ser posicionado em lugares cabíveis aos honestos. Fez o bem, soube perdoar, foi um bom pai. Então, todos os valores dele surtem agora o reflexo, como no espelho, no mundo espiritual. Então, você ora por ele, porque quando alguém desencarna, alguém passa para o mundo espiritual, alguém vai para o céu, cada religião tem a sua denominação, o que acontece? A gente se esquece de um ponto. A família de 5 pessoas, um passou para o mundo espiritual. A gente tem saudade daquele um, ele tem saudade dos outros 4. Tem saudade também. O espírito fora do corpo tem muito mais sentimentos, inclusive. Então, o que acontece? Você vai orar bastante pelo seu pai. Pai, fique tranquilo. Que Deus o abençoe. Você vai fazer do seu jeito sua prece pelo seu pai, para que ele esteja bem. Porque como faz pouco tempo, né, alguns meses, então ele está numa fase de adaptação lá. É como um bebê que reencarna. Então precisa de cuidados médicos, dos enfermeiros, não pode fazer barulho no quarto, tem que ter a comida na dose certa. Tudo é um cuidado de adaptação daquele que veio do reino de Deus para a terra para cumprir uma missão de Deus. Então quem está do lado de lá está se adaptando, que é o caso do seu pai. Você vai orar bastante por ele, mostrando na sua vibração que está tudo bem, que vocês desejam o melhor para ele. Vão cultivar aquilo que o irmão Paiva sempre nos ensina na LBV, lembrar só das coisas boas que foram feitas, porque isso, a vibração chega no espírito onde ele estiver. E com isso você vai fazer com que ele, assim como aconteceu com Lázaro, que publicamente voltou, ele também há de ressurgir por uma determinação não nossa, mas de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, com a sua contribuição, sua prece, o seu amor. Até acho que nessa hora nem é bom ficar discutindo religiosidade. Sim. Apenas amamos o nosso Pai, oramos por Ele, emitimos boas vibrações por Ele. E Ele que ama a todos, na hora certa, quando estiver pronto, aí sim poderá até haver uma psicografia. Por que não? Na hora certa. Mas agora ele precisa de prece, precisa de vibração de paz. Conforto, né? Para sentir que está todo mundo firme aqui, unido, na família, e que eles podem ficar melhor lá, ele vai ficar melhor na vibração e na prece. Boas vibrações para você, para toda a sua família. O Nelson Oliveira, aqui no nosso Facebook, diz: Vanessa, o pastor disse salvação e Cristo vai voltar, mas como? Se nunca nos deixou. Verdade, ele nunca nos deixou. Isso é lindo, isso é uma percepção. Obrigada, linda. Nelson, por participar. Gente do céu. Obrigada pela participação, acabou. Nós que agradecemos muito. Muito bom, obrigada pela presença, Eu que agradeço. pastor. Bom trabalho sempre, parabéns Obrigado. pelo seu trabalho. Tudo Obrigado de bom, viu? mesmo. Sucesso. Obrigado. Obrigada. Eu que por ter agradeço, foi participado. maravilhoso, eu aprendi muito hoje, eu vejo como uma bênção de Deus estar aqui com vocês e aprendi com cada um de vocês e só posso sair com o coração enriquecido. Aprendemos com você também. Você, né? Claro. Obrigada pela participação também, parabéns. Eu que agradeço, e lembrando uma palavra do Dr. Bezerra de Menezes, que foi uma pessoa maravilhosa na Terra e não deixa de ser porque está há 120 anos no mundo espiritual. Ele fala o seguinte: o pensamento em Jesus é o mais forte que existe. Cada um vai ajudar a sua família, vai melhorar o mundo com o pensamento em Jesus. Porque aí já vem aquela necessidade de fazer algo de bom na Terra e aí Jesus é quem nos governa. Excelente. Obrigado. Continue na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior e até o próximo programa. Espiritismo, vibrando pelo respeito às religiões.